questões de ir lá. Mas ali você encontra esse marco da importância que João também foi desafiado de não sobreviver, mas ele tinha um compromisso com Jesus. E eu queria, partindo desse ponto, mostrar algumas coisas curiosas sobre Jesus, porque a gente fala pouco, os teólogos falam pouco sobre João o Batista, não deram a importância que ele merece, porque muitos inclusive falam que João não cumpriu a sua missão, que ele não era para ter sido degolado. Ele não terminou a sua missão e que ele teria ainda muita coisa a fazer se não tivesse sido morto. Mas tem uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 11, onde Jesus descreve quem é João. Se você tem alguma dúvida sobre a importância desse homem, escute Jesus. Veja o que ele diz no capítulo 11, o que Mateus narra. Quando Jesus acabou de dar as instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Depois da escolha, está no capítulo 10 de Mateus. E aí, João, ouvindo falar na prisão, ele já estava preso, nessa época, Herodes já tinha mandado prendê-lo, a respeito das obras de Cristo, enviou-lhe alguns dos seus discípulos para lhe perguntar: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Ora, a gente sabe que João, além de ter, a partir daí, antes desse momento, ele ainda foi ao Jordão, em Betânia do Jordão, lá perto de Jericó, e identificou Jesus antes de começar a sua missão, para se cumprir aquilo que Isaías tinha falado, da voz do que clama no deserto. Observe que João foi falado como Elias, depois o profeta Isaías o vê pregando no deserto, como grande médico que foi, e ali perto de onde ele foi, visto quando era Elias, atravessando o Jordão, passando o manto para Eliseu e sendo levado ao mundo espiritual. Então, ele já havia identificado Jesus, quando ele disse que ele era o Cordeiro de Deus, lá em Betânia de Jericó, um local que hoje, graças a Deus, está liberado. E a gente chega ali, não tem casas, não tem nada, só algumas igrejas. Inclusive tem uma igreja em referência a João, uma igreja belíssima, de uma cúpula dourada, lá perto do rio onde separa Israel da Jordânia. E o ambiente é maravilhoso. E foi ali que Isaías, que ele seria a voz do que clama no deserto. E ele começa pregando, mergulhando as pessoas, pedindo às pessoas que mudassem, porque ele estava batizando com água, mas depois dele viria aquele que batizaria com fogo e que ele não era digno de atar as sandálias, as correntes de sua sandália. Então João teve uma ligação muito forte com Jesus. Nesse sentido, fala os estudiosos que ele foi estudar com os essênios, aprendeu todo o ritual do batismo com os essênios e foi para o deserto, ali próximo, em Jericó, para começar a sua missão. Então não é um homem morto dentro da Torá, não é um homem morto dentro do Evangelho. Ele está presente na primeira, na segunda e na terceira revelação, como nós vamos ver ainda no nosso programa. E o que é que Jesus diz sobre João? Depois de todos esses registros, dessas anunciações todas, desse resumo que já fizemos, Jesus diz assim: ide a João e contar que ouvi e vedes. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar por causa de mim. Ao partirem, aqueles que vieram perguntar, Jesus começou a falar a respeito de João às multidões. Agora vem a palavra do nosso mestre maior, dizendo quem é João. O que vocês foram ver no deserto, lá em Betânia de Jericó? Um caniço agitado pelo vento? Mas que foste ver um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas finas vivem nos palácios e não nos desertos, como ele vivia. Então o que foste ver um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que um profeta. Para Jesus, João era mais que um profeta. Ele é dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Ora, como está em Malaquias 3:1, como está Isaías, né? Então o que é que Jesus diz assim? Depois disso, ele está dizendo que João é mais do que um profeta, é um mensageiro de Deus. E adianta, e acrescenta: eu vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João o Batista. E, no entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João, como Elias, até agora, o reino dos céus sofre violência. E violentos se apoderam dele, ou seja, o forte, pela força, se apoderam dele. Porque todos os profetas, bem como a Torá, profetizaram até João. Quer dizer, daí para cá não tem mais nada. E se vocês querem dar crédito, é ele, o Elias, que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça.
É Jesus que está falando que João não é apenas um profeta, é mais. É um mensageiro de Deus. Foi o maior judeu, porque feito filho de mulher, é uma expressão que se trata que o verdadeiro judeu é o filho de mulher, porque é a mulher que dá nacionalidade, não é o homem. Tá certo? Então, a mulher judia é quem dá a nacionalidade, porque se o judeu casar com uma mulher que não seja judia, seu filho não é judeu. Mas a mulher judia pode casar com quem casar, o seu filho será judeu. Então, Jesus está colocando João acima de todos os que pisaram esse planeta. Então é preciso que a gente saiba valorizar e entender a importância desse homem. E não acabou por aí, porque nós vamos para um pequeno intervalo e já retornaremos para falar outras coisas a respeito de João. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, lembrando a você que nós temos nossas obras aqui e que você pode fazer os seus pedidos direto na Candeia, Boa Nova, ou aqui com a Ideia Editora, com o Magno Nicolau ou com a Ana, ou em São Paulo, na Grande São Paulo, com a Sinal Verde, com o Mário Suriani, lá em Guarulhos. Nós temos muitas obras de estudo sobre o Evangelho, sobre a primeira revelação. Essa obra, analisando as traduções bíblicas, já está com 70 mil exemplares vendidos e que nós estamos distribuindo, ou seja, colocando à disposição através da editora, todas as nossas obras, só fazer pedido www.ideiaeditora.com.br ou pelo telefone 083 3222 5986. Lá em São Paulo, 011 2409 1540. Faça os seus pedidos e tenha em mãos muita coisa sobre a Bíblia, os Evangelhos e o cristianismo primitivo, que é o ponto que nós defendemos como professor de judaísmo e cristianismo primitivo. Vamos falar mais alguma coisa sobre João. Eu queria lembrar a vocês, primeiro, capítulo 17 de Mateus. Transfiguração. Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte sobre uma alta montanha e ali se transfigurou e eis que eles apareceram, Moisés e Elias, conversando com ele. Então nós temos 3 vultos, Moisés, Jesus e Elias. 3 distintos seres espirituais de uma elevação muito grande. E aí ocorre todo aquele fenômeno, Pedro fica extasiado, querendo ficar ali, não mais sair dali, queria construir uma tenda para Moisés, não para Elias, outra para Jesus, e ficar todo mundo ali para sempre. Imagina a energia do ambiente que envolveram eles, que ele ficou nessa ansiedade de não descer dali. Mas, quando desceram do monte, Jesus disse, não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos perguntaram, mestre, por que razão dizem os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Por quê? Tendo visto, segundo os estudiosos, o Messias Jesus já presente, os discípulos se admiraram que Elias não tenha desempenhado o papel de precursor que lhe era atribuído por Malaquias. E Jesus respondeu-lhes, olha a resposta de Jesus, certamente Elias terá de vir para restaurar todas as coisas, ou tudo. Ora, Jesus está dizendo que Elias já tinha vindo como João, e é possível que não tenha terminado a sua missão. Esse é o primeiro ponto. E ainda mais, ele teria ainda que voltar mais uma vez para restaurar todas as coisas. Mas voltar aí não seria obrigado ele voltar reencarnado. Esse é um ponto que eu queria deixar numa interrogação. Porque ele diz assim, olha o que é que ele diz sobre Elias, que ele diz que é o João Batista. Como ele já disse lá no capítulo 11 que nós lemos. Ele diz assim, eu vos digo que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. E aí também o Filho do Homem sofrerá da parte deles. Então os discípulos entenderam que ele se referia a João Batista, que não receberam bem e não o entenderam. Agora eu quero trazer para vocês essa colocação de Jesus. Na ceia, depois do lava-pés, depois que Jesus tinha dito que ia passar aquele último momento com os discípulos, aí ele diz assim, não se turbe o vosso coração, confortando os discípulos, né? Credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, eu vou preparar um lugar para você. Quando estiver preparado, eu o levarei comigo. Lá no versículo 15, ele diz assim, João 14, versículo 15, se me amais, observarei meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que ele vos dará outro Consolador, ou Paráclito, como diz o grego, para que convosco permaneça para sempre.
este Paráclito, Jesus chama de Espírito da Verdade, que o mundo não pôde acolher porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis e permanece convosco, não vos deixe... e permanece convosco. Ora, o que é que Jesus está dizendo? Eu só queria fazer aqui uma observação. Que, para aqueles que falam que o Espírito da Verdade é Jesus, como é que Jesus não foi conhecido no mundo? Porque ele diz que o Consolador seria o Espírito, chama de Espírito da Verdade. Como Kardec faz a pergunta, qual é o teu nome? Me chame a verdade. Mas ele diz que o mundo não pôde acolher, o mundo não vê e nem o conhece. Será que Jesus está se referindo a ele mesmo, como Espírito da Verdade, que o mundo não conhece ele? Que as pessoas não sabem quem é Jesus? Eu estou só colocando pontos, pontuações, porque eu vejo, quando ele fala em Mateus 17, que Elias virá para restaurar todas as coisas, eu vejo que esse Espírito da Verdade, que o mundo não conheceu, que foi João, que foi maltratado, mataram, não aceitaram, que ele voltaria para restaurar todas as coisas. Porque ele diz que tem muitas coisas ainda para vos dizer, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Quando vier, olhe, quando vier o Paráclito, ele vos ensinará todas as coisas e relembrará todas as coisas que eu disse e vos ensinará coisas novas. E ele diz assim, é preciso que eu vá, porque se for, eu enviarei a vós. Então não é ele mesmo, esse Consolador. E quando ele vier, restabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do erro, da justiça e do julgamento. Porque vou para o Pai e não mais me vereis, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho muito ainda que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Então, o Espírito da Verdade vai receber de Jesus a ordem para divulgar. E como ele disse que Elias viria para restaurar todas as coisas, eu não vejo por que a gente não compreender que esse Espírito da Verdade trata-se de Elias ou João Batista, porque ele disse que ele não tinha terminado tudo e que voltaria. Essa é a minha humilde conclusão, que não é imposição. Não estou obrigando ninguém a acreditar, porque nós espíritas não podemos colocar... eu vejo Jesus como alguém que pudesse ser, por exemplo, vamos supor, o Espírito da Verdade, Jesus está acima, ele pode muito bem ter enviado o Espírito da Verdade, como enviou Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, enviou a terceira revelação com tantos espíritos iluminados, e ele nos envia tantos seres, vamos dizer assim, iluminados neste planeta, como Madre Teresa de Calcutá, o Papa Francisco, Chico Xavier, Francisco de Assis, Basílio de Cesareia, tantos espíritos, Policarpo de Esmirna, toda aquela pleiade de espíritos que vieram encarnados, sobretudo na antiga Ásia Menor, aonde testificaram e ratificaram o Evangelho de Jesus. Então, eu entendo que João o Batista ainda não é exaltado ou reconhecido como deveria ser perante a primeira e a segunda e até a terceira revelação, porque ele está a serviço, sempre esteve a serviço de Jesus. Malaquias disse que ele viria preparar o caminho, o próprio pai dele, Zacarias, e o Isaías fala da voz do que clama no deserto, e esse Espírito marcou presença. Porque é que Jesus traz exatamente Moisés e ele na transfiguração? São perguntas que eu faço sem querer de forma nenhuma impor o meu raciocínio, que eu acho pequeno, diante de tanta grandeza que nós ainda não entendemos. Não podemos chamar, eu diria assim, Jesus de rei, porque rei é uma qualificação material, e o reino de Jesus não é desse mundo. O que nós podemos é fazer uma avaliação pequena, restrita, dentro do nosso campo visual e mental, que é muito pequeno diante da grandeza de Jesus. Mas eu agradeço demais as pessoas que pediram para que eu fizesse esse programa sobre João o Batista, que acabou sendo 2, porque eu tive a felicidade já de ir várias vezes a Encarém, onde ele viveu, onde ele nasceu, onde ele chegou ao planeta, que ele é o sol da nossa vida, foi o sol de Jesus iluminando os seus caminhos, identificando com a sua sensibilidade mediúnica e espiritual, Jesus como o cordeiro imolado que viria da parte de Deus, enviado
para alertar e despertar todos nós que vivemos nesse planeta de expiação e prova para os erros do mundo e poder lutar e nos libertarmos dele